Bom dia, mundo! Bom dia, mundo! E aqui estamos. Durante a nossa estadia aqui em Tarragona, nas últimas semanas, descobrimos que na última terça-feira do mês, conhecida também como hoje, os pontos turísticos daqui de Tarragona eles estão de livre acesso, gratuitos. E o que, é que a gente vai fazer? Aproveita! Aproveitar, reservamos a nossa tarde para estar disponível para fazer isso. Eu particularmente tenho um apreço gigantesco pelo planejamento, pela organização. Na verdade, isso é uma coisa nova na minha vida, nova em relação a 34 anos de vida. É uma coisa nova, mas que cada dia eu tenho me apaixonado mais pela capacidade de realização de coisas que o planejamento me traz. E uma delas foi estar nas cidades e já antecipadamente ver quais são as programações, quais são as coisas que vão ter, quais são as oportunidades, né? Porque isso é uma oportunidade. Olha que lindo falar isso. Estamos aqui só passando numa rua e temos, como a gente disse, Tarragona é um museu a céu aberto. Então, Muralhas, muralhas. muitas muralhas. Então, aí esse foi uma das coisas que o planejamento me possibilitou. Chegar aqui e ver o que tem de oportunidade, e essa é uma oportunidade de visitar os lugares turísticos daqui de forma gratuita, sem gastar euros. E olha que interessante, né? Hoje mostrou aqui essas muralhas. Aqui são construções antigas, como se fossem túneis subterrâneos, porque a cidade ela foi construída em cima dessas muralhas, em cima do que já existia. Então aqui tem muralhas que são do século I depois de Cristo. Então são 2000 anos, a gente imaginar, né? Esse museu a céu aberto que eu te disse. Vamos nessa? Embora o primeiro que nós vamos visitar vai ser o anfiteatro, mas a gente vai vir aqui também, ó. É pertinho de casa, né? A gente acabou de sair de casa, piscou, a gente tá nos pontos turísticos, porque nós estamos bem na região central. E aí o primeiro que nós vamos vai ser o anfiteatro, depois vamos vir para o circo. Que é aqui onde a gente está passando aqui. Olha lá o desenho como era ao lado. Isso aqui. E a preservação é incrível, né? Se a gente imaginar que é mais velho, bem mais velho do que o nosso grande Brasil. Nós, enquanto pátria, somos bem mais novinhos do que simplesmente essas construções que estamos passando aqui agora. Impressionante, né? História incrível. Deixa eu mostrar para vocês o ângulo. Aqui é o circo que a gente acabou de falar. Tem... E aí, atravessando a rua, do lado de cá, nós vamos para o anfiteatro, que é ali embaixo. Olha que lindo a diferença, né? Aqui é um cassino, aqui é um hotel, bem moderno. E aqui, as ruínas, né? Tudo patrimônio mundial. E aí é isso. Nós vamos agora ali embaixo descer aquele elevadorzinho também para ir para o anfiteatro. E aí, lá vamos nós. Gente, e a cidade tá cheia, hein, amor? Olha que estamos numa terça-feira. Tá. Essa semana tem feriadão, né? Semana Santa. Olha aqui que dia abençoado e lindo. Olha que dia mais lindo. Lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. E vamos descer esse elevador aqui até abaixo. E vamos para Vamos lá, que é o anfiteatro. Vou mostrar pra vocês aqui de cima. Do lado de lá. Ali, ó. Ele está ali. E cá estamos embaixo. Agora, finalmente. A gente fez um vídeo por aqui. Um dos vídeos do nosso canal foi por aqui. A gente já mostrou a descida, enfim. E aqui ficam várias pessoas, crianças, brincando, fazendo piquenique. Tem vezes que tem aula, na outra vez que nós íamos tinha aula aberta acontecendo aqui, né? Por isso aqui no Nova Crianças. Legal. Vamos para lá. Cidade. Jorge já tá aqui me explicando as coisas do anfiteatro que ele estudou para nós irmos, mas eu quero mostrar para vocês a entrada. Olha que lindo. Olha que coisa mais linda. Olha. Essa vista, né? Maravilhosa. E a cidade fica lá em cima. Aliás, a cidade é tudo, né? Aqui pra baixo também tem. E o mar. Está lindíssimo hoje. Mediterrâneo maravilhoso. Olha que ângulo lindo, olha. Olha, olha, gente. Olha que coisa mais linda. E a coisa mais linda desse mundo, na verdade, está aqui, ó, gente. Não tem Mediterrâneo que bata essa coisa mais linda do mundo. Imagine eu nessa paisagem, aí fica imbatível. Imbatível. E aí, agora acabamos de passar ali pela entrada e ela disse, hoje é grátis. Aí a gente... Muito bom, né? Porque normalmente eu acredito que são 5 euros. Pelo que eu tinha visto, são 5 euros cada atração. Então,
E tem um passe de 15 que você pode entrar em todos, não é isso? Isso, de 15 euros. Então, se você está vindo para Tarragona, programa de repente para estar na última terça do mês. Caso você não esteja na última terça do mês, vale muito a pena fazer esse investimento de 15 euros para você visitar 4 pontos turísticos. O que a gente sugere é que seja o anfiteatro, que seja o Circo Romano, a Catedral e tem aquele outro amor que a gente viu perto da praça, as muralhas. Abri o QR Code e aí fui ver, né, a explicação em catalão, espanhol, inglês e francês. Então, não tem português. Então, vamos ver espanhol, porque de catalão ainda não rola. Agora, escaneando, isso aqui é uma visita guiada, né? Então, além de você ter acesso ao anfiteatro, tem uma visita guiada, que é muito legal. Olha, olha, a imensidão, não dá nem pra ver em cima, né? É muito gigante, impressionante mesmo. Essa sensação de que você está pisando exatamente no mesmo lugar. Imaginar, estava ali pesquisando, que essa é uma construção, na verdade, do século II antes de Cristo, né? Uma construção do Império Romano, quando Tarragona ainda se chamava Tarraco e era uma das principais cidades da Espanha. Espanha com H, muito massa. Muito lindo, muito lindo. Surpreendente. No século I depois de Cristo, era só uma cidade, né? Então era só uma via. E aí no século II resolveram construir esse anfiteatro baseado no Coliseu de Roma. Então, Tarragona é conhecida como uma cidade mais romana aqui na Espanha. O anfiteatro ele foi abandonado no século V, né? Então teve praticamente esse abandono do anfiteatro. E são muitos séculos, né, de funcionamento do anfiteatro. Se você pensar, isso aqui são séculos, entre do 2 para o 5, São né? 300 anos. Okay. E aí no século VII foi construída uma basílica gótica. No século VII. 200 anos depois, no século IX, houve o abandono da basílica. No século XII, você pensar que o Brasil ainda não existia Nem Brasil. pensava. No século XII, né, começaram a construir a igreja de Santa Maria do Milagre. E nesse mesmo local, né, 300, 400 anos depois, já no século XVI, isso virou um convento. E, olha, de anfiteatro onde tinha gladiadores, depois virou uma igreja, uma basílica, um convento e, por último, no século XIX, isso foi transformado em uma penitenciária. Então, quanta história nesse lugar onde a gente está pisando agora. Nessas paredes aqui, ó. Quanta história guarda essas paredes, essas pedras. E é interessante que lá de fora não dá essa sensação de tão alto, né? É grande, assim, é alto aqui. É muito incrível, né? Olha a altura das coisas, né? É grande. Impressionante, é impressionante. Estamos aqui bem no centro do anfiteatro, né? E essa vinda aqui praticamente foi uma aula de história pra gente mesmo, né? Porque a gente foi lendo, a gente foi escutando os áudios e perceber que aqui não era só o anfiteatro. Aqui nesse centro, né, onde vocês estão vendo, aqui foi construída uma basílica dentro do anfiteatro. Então vamos começar imaginando que no lugar onde eram sacrificadas pessoas, onde gladiadores guerreavam até a morte, foi erguida uma basílica. Mas isso não foi do nada. De repente, sim. Do nada, não. Do nada, não. É impressionante, gente. Assim, já era impressionante quando a gente começou a ver que, isso aqui foi um teatro e era uma basílica. Mas aí a gente começou a escutar a história e como assim, né? Era um anfiteatro e virou uma basílica. Gente, o anfiteatro, como já tinha falado mais cedo, era um calendário religioso. Só que não era uma religião cristã, era uma religião... Era religioso pagão, né? Era uma religião que eles chamam de pagão. Era do Império Romano, que era sobre os deuses, né? Marte, Júpiter. Então, o imperador, ele era como se fosse um deus que vinha passar a mensagem desses grandes deuses, né? Ele vinha transmitir, era um representante na Terra. E aí, tudo que ele mandava acontecer, acontecia. Inclusive, o sacrifício dos cristãos. Decidir quem ia viver e quem ia morrer, né? Então, quem nunca assistiu aqueles filmes, né? Dos gladiadores, onde o imperador, ele tá aqui, aí ele faz assim, sobrevive, assim, mata, né? Então, era realmente... Era como se ele fosse a lei, né? Ele fosse o Deus naquele momento, pudesse decidir quem vai sobreviver e quem vai viver. E aí um bispo, né? O bispo e os seus discípulos
Eles, um bispo cristão, né? um bispo do século cristão. do século 2 ou 3, não foi? Foi Século três. 253, eu acho que ele foi assassinado. Então ele foi morto ali, bem no centro, né? Ele foi assassinado no meio do anfiteatro, com todo mundo em volta, a população toda em volta, como Cristo, né? Foi crucificado, e muitos cristãos ao longo da história, eles foram sacrificados aqui no centro. Os diáconos e o bispo foram sacrificados aqui no centro. Lembrando que nesse período, né, Roma perseguia cristão, né? Então, os discípulos de Cristo foram perseguidos pelo Império Romano, né, durante muitos e muitos anos, né? Até a virada de chave, até a grande virada. Acho que essa foi a sacada assim, de Roma, né? Não foi, amor? Aí, ao longo, né, isso passa muito tempo, é durante muito tempo. Então, lá em 300 e alguma coisa, 63, não me lembro exatamente, veio um primeiro que olhou e disse assim, não vamos mais perseguir cristão, tudo bem, tá autorizado você ser cristão, número 1. O segundo, ele já fez assim, não só a gente não vai perseguir mais cristão, como agora ser cristão é o que é oficial, a gente vai agora adotar o cristianismo como esse grande império, né? Então o cristianismo ele passa a ser adotado por Roma como uma forma de império, uma forma de dominar, né? De ser um imperador através agora do cristianismo, que antes era perseguir cristãos, agora se tornou vamos ser cristãos e vamos fazer tudo em nome disso, né? Em nome de Cristo. E a grande estratégia foi essa, né? Onde esse grande cristão, né, que foi Frutuoso, ele foi bispo Frutuoso, onde ele foi assassinado dentro desse anfiteatro. Ali no centro. Em memória dele, resolveram construir uma basílica. E como isso era símbolo, né? Imagina que isso era símbolo de dominação. Nós somos animais. Então era um símbolo de dominação, onde antes era um império romano de uma religião pagã. A gente vai pegar e vai colocar no meio uma basílica em homenagem aos cristãos, porque agora a gente domina, a gente ganha, né? É uma coisa de dominação e de ganho mesmo. História da humanidade, isso aqui, viu? História de todos nós. Né? E com o meu cabelo esvoaçante, que já estou com outra fisionomia, né, gente? Acabamos de sair do oficiado. 1 hora, 50 minutos, 1 hora de aula de história, né? Tanto com os áudios quanto a gente pesquisando GPT, que era tudo. Eu acho que isso é que faz assim, a diferença, né? De querer entender o que aconteceu nesse lugar. Como esse parasita traz dessa expansão da mentalidade. E agora, saímos do anfiteatro, vamos entrar no circo romano. Bem aqui, ó, a nossa direita. Então a gente vai entrar aqui, ó. Embora a Lúcia. Aqui no circo era onde aconteciam tipo as corridas de Fórmula 1 da época, que eram com cavalos, né? Então eram tipo uma charrete fechada por cavalos, e aí tinha os grandes corredores, e era onde movimentava o dinheiro, né? O dinheiro, assim como hoje, né? Os corredores de corrida de cavalo, que tem as negociações, grandes negociações, mas era onde basicamente eles negociavam, onde movimentavam muito dinheiro, e é o verdadeiro pão e circo, né? Da época. Entrar. E olha que gigantesco isso aqui, hein? Olha essa porta, do tamanho dela. Vamos mostrar para você. Olha, pra vocês terem um pouco de noção de proporção de tamanho, né? Não consigo nem enquadrar aqui. Olha que tá no 0.5. Jorge fica pequenininho perto da imensidão disso aqui. E olha que lindo esse mar, né, gente? Ai, não nada. Muito puxado por isso. E ao redor a cidade acontecendo, né? A cidade acontecendo, é bem no centro mesmo da cidade, a gente tá bem pertinho. E aí, nessa porta gigantesca, olha que coisa mais linda, vou ampliar aqui para vocês verem. Olha que lindo. Muito lindo, né? Gigantesco. E aqui também tem áudio. Sim. Bueno, gracias. Aqui também tá gratuito hoje, como a gente tinha falado para vocês. E tem o mesmo mecanismo. Você bota no QR Code e aí você consegue escutar a história pelo áudio guiado. Também tem as placas de indicações. A gente começa subindo. Muito lindo. Olha. Subindo. E depois a gente vai baixando. Pequenininho. Pensar que o circo romano é uma construção do século I depois de Cristo. Aqui era uma espécie de arena onde existia corridas de cavalos e abrigava até 30.000 espectadores. Depois que foi desativado, né, no início da Idade Média,
até a invasão napoleônica, isso aqui eram só ruínas, onde a Tarragona Nova foi construída em cima de tudo isso aqui. E foram com os bombardeios da invasão napoleônica que destruiu várias casas da Tarragona moderna que descobriram esse sítio arqueológico. E aí, a partir daí, a partir do século XX, o poder público de Tarragona começou a desabrigar casas que tinham aqui em cima para conseguir reviver toda essa história que estava soterrada da Tarragona Nova. Olha. É isso que proporciona, acho que o crescimento, né? É saber que tudo tem um significado, tudo tem um porquê. Deus conversando com a gente o tempo todo, o tempo todo. Não é à toa que a gente escolheu Tarragona, né? É uma cidade histórica, uma cidade onde muitos discípulos de Cristo estiveram aqui, pregando, trazendo a palavra de Cristo, né? E foram perseguidos por isso, foram mortos por isso. Incrível, muito incrível. Não é à toa que é a cidade mais romana da Catalunha, da Espanha. E a gente pesquisou que durante 2 anos o imperador Augustus ele morou aqui. Então, praticamente foi a capital da Europa, né? Porque era o Império Romano que comandava tudo. Então, durante 2 anos, aqui foi o centro. O imperador estava aqui. Aqui era o centro político, o Do centro mundo, né? Centro do religioso. mundo. Massa, E que incrível. ele escolheu aqui para viver, para se recuperar, que ele estava doente, e ele acreditava que aqui em Tarragona tinha a melhor instância para que ele se recuperasse. Então, viva Tarragona. E agora a gente vai andar por túneis subterrâneos. Estão vendo lá em cima? A cidade. A casa, né? A Tarragona moderna que foi construída em cima do sítio arqueológico, né? Isso aqui ficou esquecido, isso aqui ficou desconhecido Você vê que está durante construído, muito ainda tempo. segue construído em cima, né? Ainda, a cidade ainda existe em cima disso aqui. Aqui em cima, por exemplo, é um prédio que está em funcionamento. E nós vamos passar por baixo da cidade, né? E aí, vamos dar uma baixadinha. Olha que lindo. A gente literalmente está passando por baixo Da da cidade. cidade. Isso. Literalmente. Você lembra aquele prédio que eu mostrei a vocês, que estava aqui? Não sei se vai dar para ver ele. É aqui em cima. Aquele prédio que eu acabei de mostrar para vocês, ele está aqui em cima, né, gente? Isso aqui já existia há 2.000 anos atrás. Gente, isso é incrível. Olha, muito antes. E até é uma obra de engenharia fantástica, né? Porque para resistir a 2.000 anos, gente, imagina que engenharia é essa, né? E olha como era grande, né? Era cheio de microtúneis. Muito incrível. Muito incrível. Isso. E é grande, tá vendo? Para dentro tem mais áreas. Impressionante. Tem uma área audiovisual. Então, vem comigo aqui, ó. Que mágico isso. E o aqui fica mais rarefeito um pouquinho. Sensação. Olha aí, ó. Isso era o circo romano. Olha o tamanho. E aqui são túneis que passavam por baixo desse circo, onde as pessoas elas chegavam. Era gigantesco, né? Olha, gente, como era gigante. Imagina, esse aqui era Tarragona. Na época ainda tinha o nome de Taraco, na época do Império Romano. Impressionante. E começamos o vídeo hoje dando bom dia para vocês. A gente estava passando exatamente nessa rua. E a gente mostrou isso aqui. A gente mostrou esses túneis aqui, A né? gente mostrou esses túneis para E a gente vocês. tá onde aqui agora? E agora a gente está do lado de cá. Justamente no túnel. E aí embaixo, tá vendo? A gente tá assistindo o audiovisual aqui embaixo dos prédios, embaixo da cidade, literalmente. Daqui a pouco a gente tá passando debaixo da casa onde a gente tá. Isso. Agora imagina, né? Nós criamos, nosso Deus criativo criou a realidade de estar em uma casa, de viver em uma casa embaixo, ou melhor, em cima de um sítio arqueológico. E olha que linda essa maquete. São as muralhas. Que protegiam a cidade, né? Fechavam a cidade. Hoje eu vou passear por elas lá. Você vê que tem as muralhas, cercavam a cidade toda. Ali no meio, a catedral. É bem assim até hoje. E aqui onde nós Entramos, né?
Acho que a gente entrou mais ou menos ali. Não, a gente já entra na ponta já. A gente faz assim, ó. É. Esse aqui já é o. Sim, por aqui, né? Sim. A gente entra nesse. E vai por baixo. Entra aqui isso, e vai por baixo. A gente tá vindo aqui por baixo. Muito bom. Lindo. Lindo. Olha que lindo os detalhes da basílica, né? Ou da catedral. Muito linda. Estamos aqui em cima, vamos ver a vista. Aí, de onde eu filmei, lá embaixo. Lembra? Antes da gente entrar nos túneis, eu mostrei esse prédio aqui pra vocês. A gente andou aqui por baixo desses túneis, foi lá embaixo, depois voltou. E a gente entrou por lá. Onde tem o circo. E lá, do outro lado, é um anfiteatro. Olha que coisa mais linda. Esse mar maravilhoso, Mediterrâneo. E ali onde nós estávamos, que é um anfiteatro aqui assim. Bom, encontramos uma portinha com uma escadinha. E lá vamos nós. É de hoje que a gente sobe. Vamos ver o que vamos encontrar. Será que vai ser uma porta, amor? Vai. Olha. Lá vamos nós. Vamos ver. Ah, uma terraça. Que lindo. Uau. Uma terraça. Olha a Basílica ali. Olha, dá pra ver toda a cidade. São 360. Que incrível. Que incrível, estamos na torre. Olha isso. Incrível a cidade. Olha. Muito incrível isso, tá? Gente. Ali dá pra ver outra torre, tá vendo? Da muralha. Impressionante, impressionante. Impressionante. Olha o teatro lá embaixo. Olha de onde estávamos. Estávamos ali. Exatamente, estávamos ali hoje. E agora estamos aqui. E é dessa forma que chegamos ao final do nosso vídeo. Essa Espero que linda você tenha vista. gostado, se amarrado, curtido, assim como nós. Tarragona realmente é uma lição de vida, uma lição de resistência, uma lição de história. Vale muito a pena você colocar Tarragona como seu destino. Eu era apaixonada por Barcelona e agora estou apaixonada também por Tarragona. E é um prazer enorme morar aqui. E eu digo que se você está vendo esse vídeo, é porque nós estamos realizando o nosso sonho. Porque nós acreditamos no nosso sonho. E eu, particularmente, acredito que você também pode realizar os seus. Porque se eu acredito nos meus, eu acredito que cada um. E que você pode realizar os seus. E lembre-se, sonhar não é opcional para aquela pessoa que deseja crescer. E eu acredito também no seu sonho, resgata eles. Estamos aqui para apoiar pessoas que se conectam com a gente a concretizar, realizar os seus sonhos. E se faltava alguém para incentivar isso, para te apoiar, estamos aqui. Esse alguém somos nós. Afinal de contas, isso não é teoria, isso não é místico. Eu costumo dizer, né? Realizar sonhos, ele não é místico. Ele é planejamento, ele é método. E nós temos um método para realizar sonhos.